E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem. E no vídeo de hoje irei compartilhar com vocês uma pequena viagem que eu farei até Socorro, cidade interiorana de São Paulo. Pois bem, agora são 8h46 da manhã, estou com um percentual de 89 no que toca ao nível de carregamento das baterias e uma autonomia estimada em 375 quilômetros. Primeiro ponto de parada que eu setei no GPS fica a 53 quilômetros. Vale destacar que isso daqui é um show à parte, é muito útil para quem curte viajar. Espelhamento, seja Apple CarPlay ou Android Auto. Depois que você se acostuma a utilizar esse sistema, dificilmente você irá ficar sem, porque realmente é muito bom. E uma coisa bem interessante, pessoal, é que a responsividade desse sistema, nesse multimídia, que por sinal eu curti bastante também por ser slim, flutuante, tá muito bacana, porque da mesma maneira que o Waze está nesse tamanho todo, com essa baita visibilidade, caso eu queira, continuando, olhem só que legal, eu consigo deixar tanto o Waze espelhado, o que eu estou ouvindo e as coordenadas. Então daqui a 7,3 quilômetros eu terei que permanecer do lado esquerdo e tudo mais. Então, para vocês terem ideia da qualidade do tamanho, fica muito bom de fácil leitura, certo? Zerei também o trip, o odômetro parcial. Então eu irei continuar aqui na condução e daqui a pouco voltarei para compartilhar algumas atualizações, falar mais um pouquinho sobre o carro, belezinha? Então é isso aí, pessoal, simbora! Agora, direto da rodovia Fernão Dias, com tráfego bem intenso. E uma curiosidade que muita gente tem, já me perguntaram diversas vezes, nesse estilo de condução, nessa situação, um trânsito intenso, como que fica? O carro elétrico consome mais, se torna perigoso ficar nesse anda e para? E pessoal, muito pelo contrário que as pessoas pensam, para ser bem sincero, andando nessa velocidade, dessa forma, o carro elétrico consome menos do que se eu estivesse, por exemplo, mantendo 100 km por hora, 110 km por hora. Olha só o cachorrinho ali. Bonito, porém perigoso, né? Ainda mais no corredor ali. Então, para vocês verem, ó, a eletricidade tá marcando 1, aí às vezes bate 10, e andando a 80 km por hora ela fica por volta de 50, 55, dependendo da geografia do terreno. Se for um pouco mais íngreme, consome mais. Então, isso daqui não é algo que se tenha a se preocupar, porque é relativamente tranquilo. É como se ele estivesse dentro da cidade, não anda e para. No entanto que também, se vocês
pegarem os numerários, dentro da cidade você tem uma autonomia maior quando comparado com uma situação rodoviária, justamente por isso, porque a velocidade é mais baixa, você geralmente fica a 50, 60 km por hora, diminui a velocidade, você não fica naquela constância, naquela velocidade cruzeiro maior. Então, só para compartilhar esse ponto curioso, não tem preocupação alguma. Na real, que muito provavelmente esse trecho, nessa maneira, eu estarei preservando um pouco da minha autonomia, por incrível que pareça, né? E é isso aí, pessoal, faltam 22 quilômetros até o Graal Mariporã, que eu setei como primeiro ponto de parada, justamente para eu poder fazer um pit stop, comer algo, tomar mais um cafezinho e me aproveitar do eletroposto que se tem lá. Claro, se eu tiver sorte, né, de não ter ninguém carregando e de estar funcionando, belezinha? Então daqui a pouco eu volto para compartilhar com vocês mais algumas curiosidades aí. É a situação da viagem, abrir um pouco do teto solar para tomar um ventinho e daqui a pouco eu vou. Início do primeiro trecho de serra da rodovia Fernando Dias. Está com um fluxo um pouco mais intenso, entretanto agora caminhando, e aquilo que eu comentei no take anterior, não sei se vocês conseguirão enxergar, porque agora estou gravando com a GoPro. Estou a 52 km por hora e ele está ali marcando eletricidade, uma variação entre 50, 70, fica oscilando entre essa faixa com esse nível de aceleração que eu estou empregando nesse momento, 80. Estou dosando o acelerador de uma forma bem tranquila mesmo, mas é aquilo que eu falo, né? Nesse ponto, o carro elétrico, quando começa a pegar em rodovia, em trecho sinuoso de subida, por exemplo, de serra, ele costuma drenar o nível de carga, o percentual de carga, de uma forma um pouco mais rápida quando comparado com os outros trechos, né? Eu até brinco que tem o equilíbrio, porque nesse primeiro momento a gente costuma drenar a bateria em uma velocidade um pouco maior. Entretanto, quando começa o trecho de descida de serra, ele regenera um pouco. É claro que ele não regenera no mesmo nível que consome em uma subida, a não ser que você esteja realmente descendo uma serra muito íngreme. A título de exemplo, aquele vídeo que eu gravei na descida da Estrada Real de Paraty, de Cunha a Paraty, a serra também de Taubaté a Ubatuba, a Estrada da Graciosa, que eu gravei também ali de Curitiba a Morretes. Então são serras e trechos que realmente são um bom trecho, uma boa quilometragem de descida. Só que é aquilo, da mesma maneira que você está descendo, no retorno você tem que muitas das vezes voltar e também vai consumir bastante, pessoal. Faltam 15 quilômetros até o Graal Mariporã. Lá, conforme eu comentei, eu vou fazer um pit stop para tomar um cafezinho. Esse carro estou curtindo bastante, viu? Até comentei, para quem tiver curiosidade, tem um vídeo completo dos detalhes, mostrando alguns pontos positivos e negativos, detalhes externos e internos, e também impressões a bordo do uso urbano. Essa suspensão, eu falei que dentro da cidade ela copia bastante as imperfeições do asfalto lunar que nós temos, principalmente naqueles trechos de bairro que geralmente tem um asfalto muito remendado, alguns buracos. Ela copia bastante porque o conjunto está mais acertado, foi calibrado para ser um pouquinho mais duro, ele não foi tão tropicalizado assim, diferente, na minha opinião, do VJS1, que filtra muito bem, faz o trabalho dentro da cidade melhor, justamente também por ter pneus balões, né? Diferente desse, que já tem um aro 18, pneus 225 e 45. Então
são pneus de perfis mais baixos, né? Que também deixa transpassar um pouco mais para a cabine. Mas por outro lado, tem o ponto do comportamento dinâmico, que ele fica muito bem ajustado, ele aponta muito bem, e é aquilo que todo mundo fala, né? Que eles fazem questão de ressaltar também, que tem o dedo da Volkswagen no conjunto de acerto de suspensão, comportamento dinâmico, de direção, e é nítido que está muito bem ajustado. Se torna um carro até divertido observando o conjunto de potência e torque. 150 cavalos e 34,7 kg de torque, autonomia estimada 420 km. E tem toda aquela diferença que eu sempre bato na tecla, né? A entrega é totalmente diferente quando comparado com um carro a combustão. Por mais que seja um carro um pouquinho mais pesado, por volta aí dos seus 1.600 kg, o torque é entregue de forma instantânea. Então, se basicamente eu pisar fundo no acelerador, full pedal até o assoalho, ele vai me entregar o torque total. Isso é bem interessante para vocês verem. Ó, um rápido toque, quanto o carro cresce. Até brinco que não parece que o carro tem esse peso. Isso basicamente em toda a linha eletrificada você terá essa sensação que o carro é mais leve, que caminha com facilidade, com agilidade. Isso é bem interessante, pessoal, porque a sensação de grudada no banco, principalmente nos carros mais fortes, por exemplo, se vocês pegarem o 0 a 100 desse carro, por mais que ele não seja o mais forte, até mesmo da linha eletrificada da Jack Motors, ele tem um 0 a 100 em 7,5 segundos. E para um carro a combustão chegar nesse numerário de 0 a 100, ele tem que ter uma potência e torque relativamente boa. Geralmente um carro turbo, né? Um 2.0 turbo da vida, porque é difícil pegar um aspiradinho que faça um numerário desse, ainda mais nessa categoria de SUV. Então isso é bem legal de ser observado. E também sempre comento que para quem ainda tem dúvida, não teve a oportunidade de conduzir um carro elétrico e curta, né? Seja um autoentusiasta, vá em alguma concessionária que tenha test drive de carro elétrico e faça. Vocês vão se surpreender. Primeiro, toda aquela sensação, realmente o carro está ligado. Nossa, parece que está andando desligado, não tem barulho algum. Outros, parece um metrozinho andando. E a primeira acelerada, principalmente se for um carro com mais torque, nossa, você fica muito entusiasmado, né? Porque realmente é bem diferente. Vejam, esse é o Graal Rancho Português, que também tem pontos de carregamento para carro elétrico. Então, basicamente, até Socorro, pelo que eu pude checar, são 2 ou 3 pontos de carregamento. Eu vou parar no Graal Mairiporã, porque se eu quisesse, daria para ir e voltar com essa estimada autonomia de agora, aqui de 336 km, ainda mais observando quanto eu já andei. Mas é aquilo, eu vou aproveitar que eu estou com fome, quero comer algo, tomar um café, e também caso eu queira estender um pouquinho o passeio, fazer alguma trilhinha, eu consigo me aproveitar tranquilamente sem aquela preocupação. E é aquilo, pessoal, eu sempre comento que muita gente também pergunta, tem dúvida se dá para viajar com carro elétrico. Pessoal, dá para viajar com carro elétrico, mas requer um mínimo de planejamento. Isso é indiscutível. E é aquilo, depende muito do carro elétrico também, porque hoje no mercado tem autonomias aí de diversos numerários, né? Por exemplo, tem um Mini Cooper que você consegue rodar por volta de 230 km, um BMW i3 por volta de 280, 300 km, um Volvo XC40 por volta de 440 km, o EJS4 por volta de 420 km. Então depende muito do carro.
e depende também muito da viagem que você queira fazer. Aquilo, saindo de São Paulo, a título de exemplo, você consegue fazer diversos bate-voltas ou viagens curtas sem precisar de uma recarga. Então, cidades interioranas, Bragança Paulista, Socorro, Jundiaí, o que mais? Tatuí, Sorocaba, também tem Guararema, várias cidadezinhas que você consegue ir e voltar com uma carga completa. Por exemplo, se eu tiver a bordo de um Jaque JS4 com 100% de carga, isso é muito tranquilo. E para quem queira fazer uma viagem mais longa, aí tem que planejar e fazer as rotas que já possuem infraestrutura para isso. Então, hoje, pelo meu conhecimento, para vocês terem ideia, para quem tiver curiosidade, eu já fiz de carro elétrico ABC Paulista a Curitiba. Então foi bem legal, foram 1.500 quilômetros rodados de carro elétrico. Eu saí de Santo André, fui até Curitiba, rodei por Curitiba, de Curitiba eu fui até Morretes e de Morretes voltei para Santo André, isso em um final de semana. Hoje a Regis Bittencourt já tem uma baita infraestrutura, pessoal, então eu consegui percorrer 1.500 quilômetros em um curto espaço de tempo, aproveitando dos pontos de carga rápida. Então isso é um ponto bem legal de ser observado também. A Regis, a Dutra, são rodovias que já têm infraestrutura para isso, os pontos de carregamentos rápidos, que basicamente você deixa ali, carrega de 0 a 90% em mais ou menos 1h30, 40 minutinhos a 1h30. Isso é bem legal de ser observado e até de ser comentado, né? Então, hoje, pelo meu conhecimento, o que você consegue fazer com pontos de carregamentos rápidos: São Paulo BH, São Paulo Curitiba, São Paulo Rio de Janeiro e São Paulo aqui, litoral Ilhabela. Então são lugares que você já pode fazer de uma forma relativamente tranquila, que você terá a tranquilidade aí de saber que pelo menos terá por volta de 3 eletropostos. Por exemplo, Curitiba de carga rápida são 3 pontos de carregamento super rápidos. Então, se o primeiro não é engraçado, para quem tiver, recomendo até que assista o vídeo, para quem queira e tenha curiosidade. São pontos que não são distantes um do outro. Então, se por exemplo o primeiro ponto não estiver funcionando, que foi o caso, o segundo era por volta de 15 km à frente e o terceiro por volta de mais 30 km à frente. Fora que tem 2 pontos de carga lenta. Então isso é bem legal de ser pontuado, pessoal. Agora faltam aqui, estou indo por dentro do... aqui para chegar no Graal Mariporã. Deixa eu até ver aqui. Chegando lá, eu volto para trocar uma ideia com vocês e compartilhar um pouquinho se estará funcionando. Pelo menos pelo aplicativo estava em ordem, disponível. Aí será outro ponto. Será que terá algum outro elétrico lá se aproveitando? Mas é isso aí, daqui a pouco eu volto.